Bom dia a todos, bom dia, como vão? Aqui vamos fazer hoje a revisão para a recuperação de espanhol. Eu sinceramente espero que vocês não usem, não precisem, porque vocês vão tirar boas notas, tá bem? Mas para aqueles que precisarem, para aqueles que necessitarem, vai ter uma revisão, então vocês podem aproveitar. Lembrando que nós estamos falando de 4 unidades. Vocês precisam saber unidade 5, 6, 7, 8. 4 unidades para recuperação, porque é recuperação semestral. Então, partindo aqui para compartilhamento da tela, nós caímos na unidade 5. Se você lembrar, a unidade 5 nós trabalhamos com entretenimento. Nós começamos lá na unidade 5, falando de entretenimento, e nós caímos principalmente no parque de diversão. Você precisa dominar alguns brinquedos de parque de diversão. Isso aqui é vocabulário da unidade 5. Então, precisa dominar. Parque de diversão, na página 76. Aí depois nós caímos na acentuação gráfica. E você deve lembrar que eu estou falando de 4 palavras especificamente. Falando para português, nós precisamos saber das oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas e ainda as estrúxulas. Em espanhol, mesmo nome, oxítona, paroxítona, proparoxítona ou sobresdrújula, ou nomes diferentes, cuidado. Aguda, llana, esdrújula, sobresdrújula. Llana, não, primeiro agudas, que são as oxítonas, todo mundo sabe. Acentuação na última sílaba. Pronto, sílaba forte ou acentuada na última sílaba, são as agudas. Llanas ou paroxítonas. Sílaba mais forte ou sílaba acentuada na penúltima sílaba. Esdrújula ou proparoxítona. Todas acentuadas, e na terceira sílaba, ou na antepenúltima sílaba. E a sobresdrújula, que não existe em português, na quarta sílaba, antes da antepenúltima, na quarta sílaba antes do final. Todas também são acentuadas. Então, você precisa dominar essas 4 palavras. Cuidado! Pode aparecer na prova oxítona, paroxítona, mas pode aparecer aguda, llana, esdrújula e sobresdrújula. E você tem elas na 77, 78. Então, cuidado com elas. Unidade 6, nós falamos sobre sentimentos, sobre lugares favoritos. E aí, lugares favoritos tem muito vocabulário sobre casa e lugares da casa e objetos da casa. Página 87 e 88, você precisa dominar tanto os cômodos da casa quanto os objetos que vão nesses cômodos, para que servem. Então, isso é vocabulário da unidade 7. Desculpa, da unidade 6. E aí eu tenho conjugação dos verbos. E essa conjugação é o presente do subjuntivo. Presente tranquilo, presente do indicativo, desculpa. E aí eu tenho aqui, ó, verbos irregulares, porque vocês já viram a conjugação dele irregular. Só tem aqui o irregular, quando eu troco o E pelo IE, o O pelo UE, o E pelo IE, O pelo UE, E pelo I, E pelo IE, O pelo UE, tudo na página 89 e 90. E aí eu tenho todos eles conjugados, aí você pode fazer um monte deles, praticar. Então, por exemplo, peguei, ó, e eu acierto, tu aciertas, ele acierta, acertamos, acertais, aciertam. Embaixo da bloquinho eu tenho um monte de verbos para você praticar com outros. Olha, a cada parte eu tenho os outros embaixo para ser conjugados. Então você pode praticar com esses. São verbos no presente, só que eles são irregulares, no meio da irregularidade, no meio do verbo é irregular. Então pratiquem. E aí eu passei aqui a regra também para vocês fazerem, presente indicativo, regular, tanto irregular, para vocês praticarem. Continuando na unidade 7, eu falei sobre transportes, e aí pode ser aéreo, terrestre e aquático. Também saiba vocabulário sobre transporte. A gramática da unidade 7 foi o pretérito perfeito composto. Pretérito perfeito composto. Se ele é perfeito, ele tem que ter 2 verbos. É o verbo haber, conjugado, mais o ad e o ido. Então, he viajado, has viajado, ha viajado. Hemos viajado, habéis viajado, han viajado. Ha comido, he comido, has comido, hemos comido, habéis comido, han comido. E todo verbo com e, as, a, hemos, habéis, han. Ido, ado. Lembrando que alguns verbos não têm ido e ado. Por exemplo, morto, escrito.
Cuidado com isso. Então, embaixo também aqui, ó, na página 105. Eles não têm ado ou ido porque são irregulares. Na página 106 tem a diferença entre o haber e o tener. Lembrando que haber é o verbo quando digo que existe alguma coisa. Hay. Em Rio Paraná, hay casas, hay coches, hay personas. Agora, tener. Eu tenho. Eu tenho um coche, uma casa, uma irmã, um irmão. Então, quando eu uso o verbo tener, é porque eu tenho, é posse. O verbo haber é porque existe. Cuidado com esses dois verbos. Aí eu chego à unidade 8. Unidade 8 fala sobre rotinas diárias, o que faz todo dia, toda semana, na escola, em casa, no trabalho. Rotina. Então tem que saber rotina diária. E a regra de gramática da unidade 8 são os 4 porquês. Os 4 porquês, igual ao português. O porquê separado e sem acento, ele é relativo a ele, a ela, a eles, a eles, a elas. O porquê separado com acento, eu faço pergunta. Porque junto sem acento, eu respondo essa pergunta. E o porquê junto com acento é o razão, é o motivo, é a consequência, é a causa de alguma coisa. Então, estude também os 4 porquês. E aí eu chego aos numerais. E os numerais ordinais, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e assim por diante. Só cuidado com primeiro e terceiro, porque quando estou falando de objetos singulares masculinos, eu uso primeiro e terceiro. Objeto singular, qualquer coisa, singular masculino. Terceiro, primeiro. Só esses dois. Igual o resto do primeiro, terceiro, quinto, sétimo, oitavo, nono e blá, blá, blá. Então, cuidado com a escrita dos números. Beleza? Voltando para você fazer anotação. A cada unidade eu tenho verbo e vocabulário. Unidade 5, vocabulário foi sobre parque de diversão. E a gramática foi sobre a acentuação gráfica. Aguda, liana, esdrúxula e sobresdrúxula. Essa foi a unidade 5. Unidade 6, eu tenho um vocabulário sobre casa, imóveis e mobília. E a gramática foi sobre o presente do indicativo no irregular. Unidade 7, eu tenho meios de transporte. E a gramática foi o pretérito perfeito composto. E também a diferença entre o haber e tener. E na unidade 8 eu tenho gramática, eu tenho vocabulário sobre rotinas diárias e a gramática, os 4 porquês. Então, isso é que vocês... E também os numerais, desculpa. Isso que vocês precisam dominar para fazer uma boa recuperação. Eu espero que vocês não precisem dessa recuperação, mas se for precisar, faça com cuidado, faça com carinho, procure ter atenção, fazer com esmero, porque é importante. Se você chegou a fazer recuperação, porque você não está bem, então dedique-se, estude, faça, preste atenção, veja essa aula, volta, repita quanto precisar e faça atividades para você praticar. Desejo a vocês um bom dia, desejo a vocês boa prova, boa sorte. Tchau, tchau, até mais. Fique na paz.